Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula de Direito dos Contratos. A gente tratando agora especificamente daquele tópico ainda sobre extinção dos contratos. A gente já falou na aula anterior que os contratos podem ser extintos. O Código Civil, pelo menos, ele trabalha a extinção dos contratos, enquadrando esse fenômeno em dois grupos. A gente vai falar da extinção normal, a extinção básica pelo cumprimento das obrigações, mas a gente também vai falar da chamada extinção anômala, que vai acontecer quando as obrigações não são cumpridas, tais quais pensadas originalmente, e até por isso o contrato será extinto. Nessa extinção anômala, nós vamos falar em resilição, quando o contrato é extinto por força da vontade das partes, e vamos falar de resolução, que é quando ele é extinto pelo não cumprimento ou até pela impossibilidade de cumprimento das obrigações ali contratadas. Bem, resilição e resolução a gente já comentou. E aí, na sequência, o Código Civil, depois de tratar daquelas duas modalidades, ele vai falar da chamada exceção do contrato não cumprido. E é curioso que o Código venha a inserir esse assunto dentro do tópico da extinção dos contratos, porque a gente vai verificar pelo estudo desse instituto jurídico que essa exceção do contrato não cumprido, na verdade, não coloca fim ao contrato. É uma figura contratual prevista para ser usada exatamente quando o contratante não quer extinguir o contrato. De forma que é um tema que tem a ver com a extinção dos contratos, mas muito mais para evitar do que para viabilizar essa consequência. Então, talvez esse tema pudesse estar melhor fora desse capítulo de extinção dos contratos, mas como é lá que ele foi colocado pelo Código Civil, é dentro desse tópico que a gente vai trabalhar também. A gente está seguindo a mesma lógica, a mesma sequência de temas que o Código Civil utiliza por uma questão sistemática, por uma questão didática. Muito bem, essa condição contratual, né, ela é muito trabalhada na doutrina, mais ainda na jurisprudência, a partir da expressão em latim, exceptio non ad implete contractus. E é uma expressão que precisa ser conhecida dessa forma, né? Os alunos costumam reclamar, questionar, que a gente está estudando as expressões em latim, como se fosse algo sem necessidade. E é óbvio que tem necessidade, né? Não tem menor razão para a gente ficar insistindo numa expressão que é conhecida pela tradução em latim, se ela não fosse utilizada. Se tem algum interessado em evitar expressões em outro idioma, caso possam ser evitadas, são os professores. Quanto mais você trouxer expressões que não são da língua portuguesa, fica um pouco mais difícil a compreensão. Então, é claro que o principal interessado é quem está tentando traduzir aquele ensinamento aos seus alunos, que é o professor. Então, quando ele vem com uma expressão que não é da língua portuguesa, diz, olha, a gente tem que conhecer esse instituto por essa tradução e tudo, é porque realmente é uma forma, uma expressão que é consagrada na prática. E essa aí talvez seja o exemplo mais forte, né? Dificilmente você vai encontrar em petições, em decisões, a menção a isso que a gente vai estudar agora pela tradução em português. Não estou dizendo que não vai acontecer, é claro que é possível, mas é muitíssimo mais provável que a menção venha pela tradução em latim. E aí você precisa conhecer. Você ficar só estudando em português, não vou preocupar em memorizar a tradução em latim, não falo latim é língua morta, vou falar só português. Depois, um dia, você vai abrir uma prova, vai estar a expressão em latim. Você vai ver uma petição, a menção vai ser essa expressão, com
a expressão latina. Você vai ler a decisão judicial, o juiz vai fundamentar a decisão dele com base, utilizando essa expressão. E aí você vai ficar sem saber. Se você ignorou por completo ao longo do seu curso as expressões que eram nomeadas em latim, quando elas aparecerem na prática, e elas vão aparecer, você vai ignorar completamente. Então, na verdade, essa mais do que outras, é preciso entender, né, e lembrar que essa condição contratual é conhecida por esse termo em latim, e aí, neste caso, a gente vai usar a expressão em português muito mais para traduzir o significado do que quer dizer o nome desse instituto, do que propriamente por priorizar a memorização do termo em português. Se fosse para escolher, claro que você, ao estudar esse assunto, é bom que você memorize as duas expressões, mas se fosse para escolher só uma delas, eu deveria escolher a expressão em latim, que ela é muito mais utilizada. Inclusive, vamos ressaltar aqui, a exceção do contrato não cumprido, ou lá em latim, exception. Vejam que o termo exceção aqui não é utilizado, nem aqui e em nenhum outro instituto de direito privado. Ele não é utilizado no sentido que a gente coloquialmente dá a ele. Hoje em dia, a gente utiliza o termo exceção para nos referir, nas nossas conversas cotidianas, a algo que foge à regra. A gente chama de exceção aquilo que não é comum, aquilo que não é a regra do esperado, né? E, na verdade, no direito, o sentido é o outro, completamente outro. E aí veja a utilidade nesse ponto aqui, a contribuição para a compreensão do Instituto, do fato da expressão ser utilizada em latim. Inclusive, é até por isso, provavelmente, que essa expressão e outras são mais utilizadas em latim do que em português, pelos juízes, pelos doutrinadores e pelos advogados, porque a tradução em português ela não dá a perfeita dimensão do que esse instituto quer dizer. Então tá aí a expressão, mas exceção do contrato não cumprido. A gente já vai pensar em alguma coisa que foge à regra, alguma coisa que é incomum, alguma coisa que é extraordinária, e não é disso que se trata aqui. Quando a gente vê lá a expressão em latim, a gente vê que o exceção é tradução de exception, e quando a gente lembra que exception para português significa, tem uma ideia de defesa, de alegação de defesa, aí a gente entende melhor do que a gente está falando aqui. Exceção do contrato não cumprido, exceção de pré-executividade, exceção de incompetência, exceção de suspeição. Como eu disse, todas as vezes que o termo exceção é utilizado para nomear institutos jurídicos do direito privado, pelo menos, o que estamos querendo dizer é o nome de uma alegação de defesa, um tipo de defesa. Alguém está sendo demandado e aí ele se defende, se opõe à pretensão do demandante com teses de defesa, com exceptions, com alegações que foram mal traduzidas para exceção, mas infelizmente essa tradução acabou vingando. Então, a exceção do contrato não cumprido, entendam, lembrem, é uma alegação de alguém que está sendo cobrado, que se defende apontando que, na verdade, o contrato não foi cumprido. Veja, então, essa situação, como eu disse no início da nossa aula, não aparece no código, então, para que o contratante possa colocar fim ao contrato. Essa situação ela é colocada pelo código para permitir, nos contratos bilaterais, aquela parte que esteja em dia com as suas próprias obrigações, ao ver que a outra parte não está cumprindo as suas obrigações contratuais, que ela possa suspender a execução das suas próprias para ver enquanto que a outra não as coloque em dia. Então, vamos dar um exemplo aqui, vai ficar mais claro, né? Porque essa história de a outra parte, a minha obrigação, a sua obrigação, confunde um pouco. Então, vamos imaginar uma situação hipotética, dando nome às posições contratuais.
Vamos pensar em alguém que compra um imóvel na planta. Alguém que procura uma construtora e faz a compra de um imóvel que ainda está sendo construído e essa pessoa, ao longo de vários meses, vai pagar várias parcelas. Beleza. Esse comprador está absolutamente em dia com as suas parcelas, já depositou todas, já pagou todas, mas ele identifica que a construtora está muito atrasada com o cronograma da obra. Mas a pessoa, o comprador, percebe que a construtora paralisou a obra. A construtora, você chega lá no imóvel, não tem nenhum operário mais, não tem nenhuma máquina mais. Beleza. A gente viu na aula passada que esse comprador ele pode pedir a resolução do contrato. Ele pode, diante da inadimplência da construtora, ao perceber que a construtora parou de cumprir o contrato, esse comprador que está em dia com as suas obrigações, ele pode ir lá, notificar a construtora e dizer, olha, não tem mais contrato, nosso contrato está extinto, me devolve o que eu já te paguei, já que eu não vou levar apartamento nenhum mais, imóvel nenhum mais, me devolve o que eu já te paguei, cada um vai para o seu canto. Ok, até aí é assunto da aula passada. O que está sendo trazido aqui hoje é a informação de que o Código Civil dá a esse contratante, que a gente está utilizando aqui o comprador de um imóvel na planta como exemplo, o Código Civil dá a esse comprador uma outra possibilidade, caso o comprador não queira extinguir o contrato imediatamente. Tu pode estar pensando assim, poxa, mas que loucura, por que alguém que está pagando por um imóvel que não está sendo construído, por que essa pessoa não vai querer extinguir o contrato? E aí que tá, é por isso que eu quis dar esse exemplo, ele é muito ilustrativo das duas possibilidades. É muito comum, é muito compreensível que alguém que esteja pagando por um imóvel que não está em construção, que teve a obra suspensa, queira extinguir o contrato. Muitos de vocês devem conhecer pessoas que passaram por isso, talvez alguns de vocês até já passaram por isso, mas também é bastante plausível e razoavelmente comum pessoas que identificam em casos como esse, que a construtora, por exemplo, que é a outra parte do contrato, suspendeu as suas obrigações, né? Parou, suspendeu a obra, e algumas pessoas não querem extinguir o contrato. Por motivos vários, mas em geral, nesse caso exemplificado aqui, é porque aquela pessoa acredita ainda que a construtora em algum momento vai voltar às obras, é alguém que não acha que a construtora está pura e simplesmente dando golpe, né? Identifica que a construtora deve estar com alguma dificuldade, mas ainda acredita que essas obras serão retomadas, e é alguém que quer muito aquele imóvel. Isso é bastante comum, eu conheço pessoas nessa situação, vocês já devem ter conhecido também. A pessoa pensa, poxa, eu quero muito morar nessa região, eu quero muito morar nesse imóvel, eu gostei do projeto. E essa construtora, ela é uma construtora de tradição, ela suspendeu a obra aí, ela deve estar com alguma dificuldade momentânea, talvez alguma coisa até de licenciamento do governo, alguma coisa que se possa se resolver rapidamente. Então, eu não quero pedir a resolução do contrato. Eu ainda quero poder, no futuro, morar nesse imóvel, que eu acredito que ele vai ser construído ainda. Mas eu não quero continuar cumprindo o meu lado. Tudo bem, o meu lado do contrato. Tudo bem, eu não vou pedir a resolução, porque eu ainda acredito que o lado de lá do contrato vai voltar a cumprir a parte dele, mas eu também não quero aumentar o meu prejuízo. O que eu quero, então? Suspender as minhas obrigações, deixar de cumprir o que eu tenho que fazer, no nosso exemplo, parar de pagar as mensalidades da compra, enquanto o lado de lá, enquanto a construtora, por exemplo, não retomar as obras. No dia que ela retomar, ok, aí eu volto a pagar. Mas se ela não retomar nunca mais, se lá no futuro eu perceber que realmente é um contrato que não será cumprido, aí eu posso pedir a resolução lá no futuro, né? E pelo menos eu não aumentei o meu problema, né? Eu suspendi agora o tamanho do meu problema. Veja, essa é uma opção muito pertinente, né? Não vai ser o interesse de todo mundo,
não vai ser o interesse o tempo todo nos contratos descumpridos, mas é o interesse de muita gente, é o interesse em muitos contratos bilaterais. Nesse caso de compra de imóvel na planta, mas em vários outros, prestação de serviços que são prestados ao longo do tempo, que são pagos também ao longo do tempo, prestadores de serviço, advogado, por exemplo, isso acontece com uma certa frequência, ele está prestando o serviço e o cliente pagando todo mês. De repente, o cliente para de pagar. O advogado ele não quer romper aquele contrato, ele não quer perder aquele cliente, mas ele também quer suspender a prestação de serviço. Ele pensa, pô, vou continuar trabalhando aqui sem receber nada, eu não vou resolver o contrato, mas eu vou avisar a outra parte, que enquanto ela não retomar os pagamentos, eu também vou suspender o meu trabalho. E várias outras situações. A única peculiaridade, assim, a única circunstância que o código estabelece é que isso tem que ser possível, se só é possível em contratos bilaterais. Vamos lembrar, contrato bilateral é aquele que prevê obrigações para ambas as partes. E como um desdobramento consequente, subsequente, essas obrigações recíprocas, elas precisam ser proporcionais. Não exatamente iguais, mas razoavelmente proporcionais. De maneira que o benefício que um contratante vai receber com a obrigação do outro seja razoavelmente proporcional ao benefício que o outro contratante vai ter com as minhas obrigações. Isso é uma decorrência baseada num outro princípio contratual, que é o da justiça contratual. O direito procura não somente regular os contratos, mas assegurar que eles serão justos. Sabe o direito que alguns contratos são desequilibrados, porque às vezes alguns contratos já são pensados pelas partes como prevendo obrigações só para uma delas, que é o caso da doação. Quem está fazendo uma doação sabe que não vai receber nada em troca, então sabe que é um contrato em que vai se dar algo sem receber nada, mas esse é a circunstância desse contrato. Mas a doutrina contratual sabe também, reconhece que quando as partes negociam um contrato bilateral, que é desejo delas estabelecer uma correspondência de proporção entre as obrigações. Sabe também a doutrina que não é impossível que alguém queira voluntariamente fazer um contrato bilateral desequilibrado, mas aí a parte tem que deixar isso claro. Ela já tem que negociar, deixando claro que ela corre o risco de receber um benefício menor do que aquele que ele vai oferecer. Ok, nesse caso, a teoria contratual vai respeitar essa vontade. Mas no silêncio do contrato, se ele tiver a natureza bilateral, a teoria contratual pressupõe, então, um desejo de uma reciprocidade, de uma proporcionalidade entre essas obrigações. E aí, como consequência disso, na circunstância de uma parte desse contrato não estar cumprindo as suas obrigações, o código vai abrir a opção da outra resolver o contrato, pedir a extinção do contrato ou, se preferir, apenas suspender as suas obrigações. Vamos voltar aqui ao exemplo que eu estou usando como fio condutor. Comprei o imóvel na planta e a construtora suspendeu as obras. Eu não quero extinguir o contrato. O que eu quero fazer é suspender os meus pagamentos. No dia que a construtora voltar à construção, voltar à obra, eu volto a pagar. Mas enquanto a obra estiver parada, eu suspendo os meus pagamentos. Qual o receio que um contratante que, como eu, desse exemplo, que toma uma decisão dessa, qual o receio que vai passar pela cabeça desse contratante? Vou pensar assim, poxa, mas se eu parar os pagamentos, e se a construtora alegar que eu não estou pagando, ir a juízo e ajuizar uma cobrança das mensalidades em atraso? É um problema, não só porque eu não estou querendo pagar enquanto a obra é suspensa, mas outro detalhe. Se a construtora vier cobrando, ela vai cobrar com juros, correção monetária, com multa. E vai que a construtora, num arroubo ainda de hipocrisia, né, vê e pensa assim, poxa, o meu comprador não está pagando, eu quero a extinção do contrato. Então, a construtora pedir a extinção do contrato pelo descumprimento da minha parte, sendo que exatamente eu suspendi os meus pagamentos para evitar essa extinção.
Esse é o receio de alguém que segue esse caminho, simplesmente suspender a execução das suas obrigações para esperar o que a outra parte vá fazer. E é aí que o código vai trabalhar. O código vai deixar claro que é direito da parte que está em dia com as suas obrigações, com a parte adimplente, num contrato bilateral, fazer isso. E aí, se a outra parte, a construtora, no exemplo, vier demandando a cobrança das obrigações em atraso, a cobrança dos pagamentos em atraso, a parte que usou desse direito se defende com essa alegação de defesa. Eu suspendi as minhas obrigações, mas porque o contrato não vinha sendo cumprido pela outra parte. Por isso que essa regra do código é chamada de exceção do contrato não cumprido. Exception non adimplete contractus. Exception, alegação de defesa. Eu vou suspender as minhas obrigações e se a outra parte vier para cima de mim em juízo, eu me defendo com a tese do contrato não cumprido. Eu me defendo dizendo, espera aí, quem está me cobrando parou de cumprir o contrato antes de mim e foi por isso que eu suspendi as minhas obrigações. Vou esclarecer de novo, sempre vale a pena. Eu estou usando o exemplo aqui de compra de imóvel apenas como um intuito ilustrativo. A gente poderia usar qualquer contrato bilateral como exemplo, prestação de serviço, aluguel, qualquer contrato bilateral, isso é possível. E, em resumo, o que o código diz é que aquela parte que está completamente em dia, quem quer usar a exceção do contrato não cumprido tem que estar completamente em dia com a sua parte. Ao ver que o outro contratante não está cumprindo as suas obrigações, se for do seu interesse, essa pessoa pode suspender as próprias obrigações, suspender a execução das suas próprias obrigações até que a outra venha ficar em dia novamente. Vou dar mais um exemplo, trocando a situação para ficar claro. Estou prestando serviço para alguém mediante pagamentos mensais. Esse meu cliente parou de me pagar. Eu não quero romper o contrato com ele. Eu até posso dizer, ó, você não está me pagando, nosso contrato está extinto. É o que nós vimos na aula passada. Mas eu não quero romper esse contrato. Eu prefiro mantê-lo em vigor, mas eu também não quero continuar prestando serviço sem receber. Então eu posso usar a opção que o código me dá. Não vou prestar mais serviço enquanto os pagamentos não forem colocados em dia. O inverso também é possível. Meu cliente está me pagando todo mês e percebe que eu não estou prestando serviço. Ele vira e fala, opa, não te pago mais até que você colocar todos os serviços em atraso em dia. Tudo isso é possível. Quem suspende as suas obrigações fica com medo de ser cobrado depois, mas aí o código diz, não, fica tranquilo, se isso acontecer, você usa a exceção do contrato não cumprido em sua defesa. Contratante, a construtora vai cobrar de você e você diz, opa, não, aqui, eu tinha direito a suspender as minhas obrigações, está aqui o que o código me garante. Né? Licença, Beleza. professor. Diga. Nesse caso, a parte que não está em dia com as obrigações, se uma coisa dessa acontece, assim, a pessoa parou de pagar porque a outra não está cumprindo com a obrigação. A parte que não está cumprindo com a obrigação pode resolver extinguir o contrato mesmo? Se falar, não, então eu vou desfazer o contrato, não quero mais ter um contrato com você, porque você, por mais que eu não esteja em dia com as minhas obrigações, você também não está me pagando, eu não quero só parar por um tempo, suspender, eu quero realmente acabar. Não, esse é o cerne dessa regra do Código Civil. Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos voltar ao exemplo ilustrativo. A construtora parou, suspendeu as obras e aí eu parei de pagar. Mas eu estava em dia, construtora que suspendeu as obras antes. Aí parei de pagar. Aí a construtora vira e fala, então também não vou te vender mais, vou extinguir o contrato. Esse é o ponto. A construtora não vai poder fazer isso. Se ela vier com essa conversa para o meu lado, ou se ela até vier com providências para extinguir o contrato, me notificar e etc., eu consigo evitar essa extinção contratual, às vezes até em juízo. Né? Se for o caso, eu vou ter que ir a juízo, se for necessário, mas eu consigo evitar essa extinção contratual exatamente usando isso que o código estabelece. Eu parei de pagar,
no exercício de um direito contratual que o código me disponibiliza, né? E a partir do momento que a construtora começou a descumprir o contrato antes de mim, ela não tem mais o direito de simplesmente querer extinguir o contrato. A parte só pode extinguir o contrato sem que ele tenha chegado ao fim se a lei ou o próprio contrato permite essa extinção porque está afim, que é a resilição que a gente viu na aula passada. Neste caso, se o contrato prevê a resilição, ele realmente vai poder ser extinto a qualquer momento, porque essa possibilidade já estava aberta ali. Mas veja, não é o caso desses contratos de compra de imóvel, que é o que a gente está usando como exemplo aqui, inclusive não é à toa, é uma situação muito boa para ilustrar isso. Esses contratos de compra de imóvel, na planta, eles não vão prever que a construtora possa extinguir o contrato só porque ela está afim. Porque quem que vai ser doido de fazer entrar num contrato desse? A pessoa, você paga a construtora durante 5 anos, tudo beleza, a construtora vira para você, não quero mais não, toma seu dinheiro de volta. E aí todo o seu planejamento foi por água abaixo. Então, esse tipo de contrato ele não admite a resilição unilateral, a lei não vai permitir a resilição unilateral, ou seja, a construtora, então, nesses casos, só vai poder extinguir o contrato se eu tiver descumprido as minhas obrigações em primeiro lugar. Fora isso, não. Se ela descumpriu em primeiro lugar e eu passei a descumprir depois, a teoria contratual fica do meu lado. Vai se entender que eu suspendi as minhas obrigações porque eu estou me valendo do direito do código. E a construtora? Só cabe a ela retomar as obras, colocar todas as obrigações dela em dia, aí ela vai poder exigir que eu volte a pagar. E aí o Entendi. contrato retoma sua marcha normal. Só mais uma pergunta que não tem nem tanto a ver com a aula, mas é só uma curiosidade mesmo. Quando em um contrato vem com uma cláusula que fala que o contrato não pode ser renovado, em que tipo de situação isso seria útil? Porque assim, as partes não têm obrigação de renovar um contrato. Então eu não vejo como útil que esteja escrito como cláusula no contrato que o contrato não pode ser renovado. É Duas, porque eu vi uma situação dessa recentemente, sabe? Eu achei assim curioso. duas possibilidades. Vamos para a mais chega a ser até engraçada, né? Uma possibilidade é ser contrato mal feito mesmo, né? É um contrato que para ser renovado precisaria da vontade das partes. E aí você tem toda a razão. Fala, poxa, para que escrever que o contrato não vai ser renovado se as partes não quiserem? Né? É só elas não renovarem. Né? Isso pode Sim, acontecer. Parece que é um troço, não é possível que alguém ia comer essa mosca, mas come. Né? É muito comum um contrato ser feito no dia a dia, a partir de modelos de internet, alguém pega um contrato emprestado de alguém e tal, e às vezes acaba aparecendo uma cláusula que não tem nem pé nem cabeça. É uma possibilidade. Outra possibilidade é disso aí ser realmente útil. Porque alguns contratos têm na sua lei específica uma previsão de que, no final daquela vigência, se as partes continuarem dando execução ao contrato, ele se renova automaticamente. Por exemplo, prestação de serviço. Outro exemplo, locação de imóvel. Então, vamos imaginar que você me contratou para ser advogado da sua empresa. Você fez um contrato de 1 ano, né? Beleza, nosso contrato só diz isso, que tem vigência de 1 ano. Ao final desse prazo, se eu continuar simplesmente prestando serviço para você, você continuar me demandando serviço, o Código Civil diz que a prestação de serviço se renova por tempo indeterminado. Então, por algum motivo, talvez você não queira essa renovação automática, até por questão de organização contábil mesmo, se a sua empresa é muito grande, você não quer ter contrato, que você não tem controle, então você fala, eu não quero renovação automática. Eu quero sempre ter os contratos por prazo determinado. Aí é útil você colocar uma cláusula como essa, dizendo, não admite renovação automática. Ao final da vigência, esse contrato vai ser extinto, ponto final. Pode ser um contrato, por exemplo, que você tenha me contratado só para substituir um outro prestador de serviço, então, por um tempo determinado.
Então aí passa a ser útil. Nesse caso, é numa empresa do estado, né, que eu faço estágio, e aí era um contrato de aluguel, entre aspas, de impressora. E Uhum. aí chegou no final do contrato, eles não conseguiram renovar o contrato porque tinha a cláusula escrito que o contrato não poderia ser renovado. E Uhum. agora a gente está sem impressora porque não acharam outra empresa, então nesse caso nem foi muito útil, sabe? Mas era Mas só uma nesse caso, curiosidade mesmo. é uma necessidade por conta de ser um contrato administrativo. Ah, Você já teve sim. direito administrativo ou não? Eu tô tendo o primeiro agora. Tá tendo, Direito Então, administrativo 1. à medida que Eu ainda você não vi. à medida que você vê, porque são 2 semestres de direito administrativo, à medida que você vê tudo, você vai entender o quanto no direito administrativo tem um detalhe oposto do direito privado. O direito privado é o seguinte: o que nós estamos a fim de fazer, se a lei não proibir, a gente faz. Então, se a lei diz que a gente pode ter um contrato de não sei quantos anos, beleza, a gente negocia do jeito que a gente quiser. No contrato administrativo, como a gente está lidando com dinheiro público, interesse público, moralidade, uma série de fatores ali, todos decorrentes do fato de que o interesse em jogo ali não é só do contratante, mas é de todo mundo, só pode ocorrer o que a lei autoriza. E a lei que rege os contratos administrativos não permite essa renovação automática. O contrato passar a vigência dele e continuar por tempo indeterminado. Que no direito privado é até Entendi. comum, mas no direito administrativo não. Porque pensa bem, Faz muito sentido. um prefeito mal intencionado faz uma licitação de 2 meses, ninguém participa, porque ninguém quer ter um contrato de 2 meses, só o amigo do prefeito. Aí ele faz o contrato de 2 meses e mantém aquela empresa lá prestando serviço 4 anos. Né? Quer dizer, o receio da lei é que alguém use essa prorrogação assim automática para fraudar a licitação, para tentar excluir eventuais interessados. Então, a lei de contrato administrativo diz que não, aqui não pode. O contrato chegou ao fim, acabou. Você tem até umas prorrogações contratuais, mas dentro de uns limites que a lei vai permitir, ao final dos quais não tem jeito, vai ter que fazer outra licitação. Ah, mas nós vamos ficar sem impressora? Vai. Né? Ah, mas A aí gente tá mesmo, faz uma semana. Pô, mas nós vamos ter prejuízo. Aí o direito administrativo lida de outra maneira. Fala quem foi que vacilou nesse ponto? Quem foi o servidor que deixou esse contrato acabar e não fez a licitação? Ah, foi o José. Então nós vamos responsabilizar o José. Mas não tem Mas aí, jeito. nesse caso, foi muito relacionado à pandemia, né? Que não teve como abrir a licitação pela É, falta de gente trabalhando. Então, foi mas uma aí complicação, isso viu? é. Aí é complicado mesmo, porque aí então vai ter que fazer um contrato emergencial, enfim, uma burocracia gigantesca, mas é tudo para a coisa não perder o controle. Porque senão, se deixar Entendi. solto, igual é no direito privado, vai ter gente mal intencionada que vai usar essas distrações que acontecem o tempo inteiro para fazer contrato de tudo enquanto é jeito. Se Ah, mas assim já tem, né? por que no direito privado pode? Porque no direito privado nós estamos lidando com o nosso interesse. Se você me contratar, é porque você quer algo de mim e eu tenho interesse de receber aquilo que você vai me pagar. É o nosso interesse só envolvido e de mais ninguém. Então a gente faz do jeito que a gente quiser. Mas quando nós estamos lidando com o interesse dos outros, né, e da sociedade, de gente que nem está vendo o que está acontecendo, né, aí a preocupação da lei é de fazer tudo muito apertadinho. Aí, às vezes, tem essas situações excepcionais, que você tem algumas soluções excepcionais, contratos emergenciais e tal, mas tudo passa pelos devidos processos administrativos. Você abre um processo administrativo de contratação emergencial, abre um processo de dispensa de licitação e assim por diante. Mas não dá para simplesmente fazer igual no direito privado. Ó, terminou o contrato, mas continua com ele até a gente ver o que a gente faz. Não tem jeito. Então Entendi. isso aparece no contrato até para evitar que alguém alegue que não sabia. Né? Até para, por exemplo, ajudar o próprio servidor, que às vezes não tem formação jurídica, ele está lidando ali na gestão do contrato,
Aí vem essa dúvida, podemos renovar o contrato? Ele já lê na cláusula, não pode, esse contrato não poderá ser renovado de jeito nenhum. Por isso que isso vai aparecer lá, pelas necessidades do direito público. Questões administrativas mesmo. Exatamente. Entendi. É Obrigada, viu, é uma professor? necessidade do direito administrativo que influencia aquele contrato, e não uma regra de teoria contratual propriamente dita. Beleza? Beleza, muito obrigada, viu? Ok, nada. Então, fechamos essa questão da exceção do contrato não cumprido, e aí, finalizando a questão da extinção dos contratos, a gente volta realmente agora a falar de uma possibilidade de extinção do contrato, resolução. Só que agora, resolução, vamos lembrar, é o contrato ser extinto pelo não cumprimento das obrigações. Seja o não cumprimento involuntário, assim, a gente até quer cumprir, mas não tem como cumprir, então vamos extinguir o contrato, porque não tem como seguir com ele se as obrigações não vão ser cumpridas, ou até resolução culposa, né? A outra parte está vacilando, ela não está cumprindo adequadamente, então eu vou extinguir o contrato. Só que a realidade vinha mostrando ao longo dos anos que havia uma outra situação que poderia demandar a resolução, né? Às vezes o contrato estava sendo cumprido, às vezes as obrigações até poderiam ser cumpridas, só que talvez com um custo muito grande para o contratante, um custo que ele não podia imaginar lá atrás que iria surgir. E aí, devagarzinho, a doutrina começou a sugerir que deveria haver resolução do contrato também nesse caso. A jurisprudência começou a aceitar também isso aos poucos. E em 2002 isso passou a aparecer escrito no nosso Código Civil. E aí surgiu, então, agora de forma oficial, né, a chamada resolução por onerosidade excessiva. Essa proposta doutrinária era a teoria da imprevisão. Ela trabalhava com a ideia de que o contratante ele tem que ser obrigado a cumprir o contrato dele, mesmo que ele tenha se arrependido, porque o contrato ele tem esse viés de obrigatoriedade e tal, na medida em que a situação, o contexto contratual continuar mais ou menos o mesmo. Se o contrato entrar num contexto totalmente imprevisto e que torne o cumprimento das obrigações muito mais difícil do que se podia imaginar, a doutrina passou a defender que então o contrato tinha que ser extinto. Era, como eu disse, a teoria da imprevisão, abraçada pela jurisprudência e que virou no Código Civil a resolução por onerosidade excessiva. A gente está vivendo essa situação da pandemia muito boa para exemplificar esse tipo de situação, né? Sempre que eu falava desse artigo 478 do Código Civil, era difícil mensurar uma situação que levasse a uma mudança imprevisível no contrato, mas agora tá até fácil, porque as pessoas estão vendo o quanto o combate à pandemia requer medidas absolutamente inéditas no nosso contexto e que tem tornado a obrigação de muita gente bastante onerosa, né? Então, vejam, hoje dá para pensar, para contextualizar essa resolução no que a gente está vivendo. Mas antes vamos ver os requisitos. Não basta apenas que o contrato tenha ficado difícil de cumprir, que é o que muita gente pensa. É preciso que outros requisitos apareçam junto disso para que a gente possa usar o artigo 478. Diz esse dispositivo legal. Primeira coisa, o contrato em questão tem que ser de execução continuada ou diferida, que são aqueles contratos de cumprimento ao longo do tempo. Prestação de serviço, aluguel, né? Então, o meu contrato com a academia é um contrato de execução continuada. Eu pago todo mês para usar a academia. O meu contrato com a CEMIG, o meu contrato com a TV a cabo, o meu contrato de aluguel do imóvel e assim por diante, de aluguel de impressora, né? É preciso ser um contrato de execução continuada ou diferida, quer dizer, execução ao longo do tempo.
E é preciso que a prestação, que a obrigação de uma das partes, de um dos contratantes, tenha se tornado excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra parte. Veja bem, não basta só que a minha parte tenha ficado difícil de cumprir. É importante que a minha parte tenha ficado difícil de cumprir e, ao mesmo tempo, a parte do outro contratante tenha ficado excelente. E que isso tenha ocorrido em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Somados todos essas circunstâncias, aquele contratante que está com a sua obrigação excessivamente onerosa pode pedir a resolução do contrato. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar um time de futebol que contratou um diretor de futebol, um diretor remunerado, que apesar do nome que os times dão, diretor de futebol, na verdade é um empregado comum, né? É um empregado, o clube vai lá, contrata um empregado. Na verdade, muitas vezes eles contratam até por meio do direito civil mesmo, fazem um contrato de prestação de serviço, já que aquele diretor ele não tem subordinação, né? Então, o time de futebol foi lá, procurou um diretor para atuar no time. O diretor falou assim, não, tranquilo, o cara é famoso, falou, eu quero receber $100 mil por mês. Aí o time, não, tudo bem, vou pagar $100 mil, a gente sabe que isso é possível, é juridicamente admissível, desde que o pagamento seja em reais, eu posso estabelecer remuneração em dólar, ou em ouro, ou o que quer que seja, desde que na hora de entregar o dinheiro, eu entregue reais para a pessoa. Beleza. Só que aí, vamos imaginar, o meu time contratou aquele diretor, 1 mês, 2 meses depois, vem a pandemia de coronavírus, futebol é suspenso, como de fato está suspenso. Os times não podem nem treinar. Se os times não treinam, eles não têm contrato de patrocínio, eles não têm contrato que a televisão paga dinheiro para os times para transmitir os jogos, eles não têm a renda dos ingressos da torcida, enfim. Os times de futebol, como um todo, no Brasil pelo menos, tiveram a sua renda muito reduzida. Ao mesmo tempo, como o país entrou em crise econômica, porque ninguém trabalha direito, né? Ninguém trabalha normalmente, o dólar explodiu. O que aconteceu com esse time de futebol hipotético, aqui que eu estou me referindo? Ele contratou um diretor de futebol pensando que o time teria vários campeonatos. Se o time soubesse que os seus jogadores ficariam em casa, ele não precisaria de diretor para gerenciar esses jogadores, né? Contratou o diretor porque ia precisar do trabalho dele ao longo dos vários campeonatos nos próximos anos. Acertou uma remuneração em dólar. Tudo bem que o dólar pode oscilar, não dá para o time dizer que ele não imaginou que o dólar iria subir. Ok, mas o time contava com que os campeonatos iriam acontecer. E, de repente, por um fator que atingiu o mundo inteiro, por um fator que aquele time de futebol não tem como controlar, não foi o time que decidiu parar, foi o governo que mandou suspender. Inclusive, as confederações que organizam os campeonatos suspenderam os campeonatos. Esse time agora não tem renda. Então, agora ele quer extinguir esse contrato com o diretor, né? E o diretor, no meu exemplo aqui, ele fala, não, meu contrato é de 5 anos, você vai ter que honrar esse contrato durante os próximos 5 anos. Aí o time te procura, advogado ou advogado, e fala, o que eu posso fazer? Eu não estou tendo renda, porque os campeonatos pararam, os jogadores nem treinando estão, esse diretor não tem o que gerenciar, porque o time o clube está completamente vazio, a minha renda caiu, o dólar subiu, e eu não podia imaginar que a pandemia de coronavírus em 3, 4 meses iria gerar isso, né? Vamos até melhorar o exemplo. Vamos imaginar que esse time contratou esse diretor no final do ano passado. Poxa, o que eu posso fazer? Você, advogado ou advogado, vai responder para esse time. Olha, eu uso o artigo 478. Esse contrato que você tem com esse diretor é um contrato de execução continuada, ele vai trabalhar durante 5 anos e você vai pagar durante 5 anos. Para você, time, cumprir esse contrato ficou muito pesado porque a sua renda caiu
e o dólar subiu pelas mesmas causas, isso é importante. O mesmo fator levou a essas duas situações. A mesma questão que a quarentena levou a sua renda lá para baixo, te impediu de ter renda, porque o time não tem como jogar. Não é que ele não conseguiu jogar, ele não tem como jogar. O dólar subiu, ficou então pesado para o time cumprir esse contrato e ficou extremamente vantajoso para o diretor, porque ele não tem que gerenciar ninguém, ele não tem que pensar em campeonato nenhum, porque ele está parado na casa dele, porque as atividades do time estão suspensas, e ele está recebendo em dólar. Ele está recebendo mais do que ele imaginou para não fazer nada. E tudo que causou isso foi um acontecimento extraordinário e imprevisível. Imprevisível, o próprio nome diz o que é, que não se podia prever. Por mais que se argumente, né, mas a gente já tinha notícia da pandemia na China. Ora, não era certeza que isso ia se estender para o mundo inteiro, pelo menos não nesse intervalo de tempo. Da própria forma como a China conteve o que lá era uma epidemia, podia ser que a coisa ficasse só lá, né? Por mais que seja difícil conter epidemias, a gente já viu epidemias que ficaram localizadas, né, na própria Ásia, Então não era certeza que essa virose iria tomar o mundo inteiro. Então é imprevisível e o acontecimento ele é entendido como extraordinário quando ele atinge toda a coletividade, se não o mundo inteiro, mas o país inteiro ou uma região ou um grupo específico. Um motivo que atingisse todos os times de futebol, por exemplo, já seriam suficientes. E no caso da pandemia, mais claro ainda, porque isso acometeu o mundo inteiro. O mundo inteiro está de quarentena. Então, este exemplo reúne todas as circunstâncias do artigo 478. Esse time, então, pode procurar esse diretor de futebol e dizer, olha, o nosso contrato está extinto. Porque um fator imprevisível extraordinário tornou esse contrato muito difícil para eu cumprir, com extrema vantagem para você, e eu não tenho como mantê-lo durante 5 anos. Está aí o exemplo. O que o Código Civil vai falar ainda, mas eu acho que eu não trouxe no slide, trouxe, está aí. O 478 vai colocar em primeiro lugar que o contratante que está onerado, ele pode pedir a resolução do contrato. Mas aí o 479 esclarece. Se a outra parte, que no meu exemplo aqui é o diretor de futebol, se a outra parte se prontificar a mexer no contrato para torná-lo mais equilibrado, aí ele se mantém. Pelo 478, o time então vai procurar o diretor e fala, opa, tá aqui, estou pedindo a extinção do contrato, a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Se o diretor disser, não, mas espera aí, vamos fazer o seguinte então, você me paga em reais, enquanto eu estou de quarentena você me paga um valor menor, depois que os campeonatos voltarem você me paga um percentual das premiações, etc. Se a outra parte se prontificar a mexer no contrato, aí ele é mantido. Que é o que também que é baseado no princípio da conservação dos contratos, é um princípio que prega que o contrato, se for possível ser mantido, esse caminho deve ser privilegiado, e a gente vai encontrar um desdobramento disso no artigo 480 também. Vai falar que mesmo em contratos cujas obrigações cabem a somente uma das partes, se ela vai poder pleitear que a prestação, que a sua obrigação seja reduzida ou ter o modo de cumprir alterado, também para evitar uma onerosidade excessiva. E aí, com isso, a gente finaliza esse tópico de extinção dos contratos. Você quer perguntar mais alguma coisa, Stephanie? Vi que você... É comum de acontecer o que prevê o artigo Pois é, eu vou 478? até voltar aqui na listagem dos requisitos. São tantos requisitos e que tem que ser aplicados de forma cumulativa que até 2020, por exemplo, era muito raro disso acontecer. Igual eu disse, era difícil eu dar exemplo, porque qualquer exemplo que eu imaginava para dar em sala de aula, algum desses requisitos ficava fraco, né? Geralmente até a imprevisibilidade, né? Por exemplo, o sujeito fez um contrato e agora ele ficou doente, ele não consegue pagar. Ok, mas faltaria extrema vantagem para outra parte.
O sujeito tem um contrato, perdeu o emprego, ele não tem renda, falta extrema vantagem para outra parte. Sempre faltavam, né? E agora a pandemia, que é um exemplo de imprevisibilidade, extraordinariedade sem igual, também está gerando essa série de situações, né? O sujeito tem E que pagar aí a gente academia está pensa, fechada. Sim, e aí a gente pensa que se o senhor desse esse exemplo em sala de aula, a gente ia pensar, nossa, que exemplo mais assim, é impossível de acontecer, o mundo parar e ficar de quarentena. Aí exatamente. aconteceu. Um dos requisitos difíceis também de apontar é o acontecimento extraordinário, que a doutrina e a jurisprudência diz que tem que ser algo que acometa pelo menos uma classe inteira. Todos os advogados, todos os aposentados. E é difícil de imaginar isso. Agora não, agora nós estamos vendo uma situação que acometeu o mundo inteiro. Né? Todo mundo impedido e atingido de alguma forma. Mesmo quem continua trabalhando, não está fruindo de todos os serviços que tinha direito. Né? O sujeito não está podendo ir na academia, enfim, não está podendo ir na faculdade e tal. Agora, a faculdade ela consegue fornecer a aula. Né? Mas, por exemplo, o contrato que as pessoas têm com a academia de ginástica, que está fechada. Às vezes eu tenho um contrato lá de 6 meses com a academia de ginástica, a academia está fechada. Eu vou continuar pagando essa mensalidade, né? É esse caso. Eu teria que pagar sem receber, sem poder usar a academia, em razão de uma Mas, ordem do prefeito que mandou fechar. Né? Diga. mas aí eu acho que a gente tem que levar em consideração também que não é culpa de quem está fornecendo o serviço que ele não esteja acontecendo. Então, também talvez não seja justo que a academia pague por aquilo. Sim. Porque, assim, a academia ainda tem que arcar com suas obrigações referentes a, sei lá, conta de luz, a conta de água. Estou sendo, assim, bem rasa sobre isso. Sim, sim. Não, Então, você tem razão. é, É, complexo. O caso da pandemia é complexo, exatamente. Como ele atinge todo mundo, ele atinge o cliente da academia e a academia também, né? E por aí vai. Mas, assim, de sim. toda maneira, dá para a gente aproveitar o gancho para chamar a atenção de um detalhe. Essa resolução por onerosidade excessiva, ela não tem por objetivo punir ninguém. Né? Então, se a gente caminhasse para... Se a gente fosse juiz desse processo e que a pessoa está pedindo a extinção do contrato com a academia, por exemplo. Se a gente decidisse pela extinção desse contrato, a ideia não seria punir a academia, não seria pensar a academia é culpada por isso, ela tem que pagar. Na verdade, seria a ideia do 478 eliminar essa onerosidade excessiva. Até no exemplo do time de futebol também. A ideia não é punir o diretor que está recebendo. Né? Muito pelo contrário, ele também não tem culpa. Por isso é Toda até questão que também, tipo, paga uma parte, isso, por tipo, isso se que você vem tá o pagando artigo R$ 100, vou exatamente. pagar R$ 50, Por só isso para que manter. exatamente. Por isso é que tem o artigo 479, que é a possibilidade da outra parte falar assim, não, peraí, então vamos fazer assim, não vamos extinguir o contrato, não. Mas olha aqui, eu tenho custo. Né? Eu, academia, eu tenho custo. Eu preciso dos R$ 100 que você paga de mensalidade, estou chutando um valor aqui, eu preciso de pelo menos 60 para manter a conta de luz, o aluguel e tal. Então, a outra parte, oferecendo para mexer no contrato, esse já é o caminho que vai ser, inclusive é o caminho que tem que ser trilhado. É o caminho da revisão do contrato e não da extinção. Então, o 479 ele Entendi. vem exatamente para viabilizar essa justiça que você corretamente está ponderando. Peraí, de repente só extinguir o contrato, aí você tira a onerosidade de um lado e joga para o outro. Né? Se extinguir o contrato da academia, aí é a academia que vai sofrer. Se extingue o contrato com o diretor de futebol, é o diretor que vai ficar sem renda no momento também que ele não vai poder arrumar outro emprego. Né? E aí vem o 479. Então é uma maneira de achar um caminho alternativo, ver o que pode pode continuar sendo cumprido por uma parte e que ainda atenda a outra para manter esse contrato vigorando pelo tempo que for possível. Entendi. Obrigada. Beleza? Beleza? Beleza. Então é isso, Stephanie.
fechamos aqui esse tópico da extinção dos contratos, e aí a gente já entra para o tópico seguinte, que é o dos contratos em espécie, que é a análise e o estudo de contratos